Nesta sexta-feira, depois do empate diante do Flamengo, o Cruzeiro voltou pela manhã. Jogadores foram à Toca da Raposa 2 e já começou a preparação com um trabalho de recuperação para quem atuou a maior parte no duelo diante da equipe do Flamengo, e o restante foi a campo para um treinamento técnico aí comandado pelo técnico Leonardo Jardim. Antes de falarmos sobre time à disposição, quem não vai ficar à disposição, só atualizar aqui, o Cruzeiro vai colocar aí um público na casa de 50 a 52 mil torcedores, hein? Uma decisão mais do que acertada. Esse preço aí de R$30, o preço para sócio. Então, o último balanço mais de 40 mil e a venda vai melhorando cada vez mais. A princípio, o setor roxo superior não será aberto, mas é um setor aí que comporta 7.500 torcedores. Então, dá para ter ali um público com os outros setores lotados de 50, 52 mil. E aí, quando se abre o setor, você tem um custo maior, né? Então, o Cruzeiro não deve abrir o roxo superior, mas mesmo assim, mais de 50 mil torcedores são aguardados no domingão para este duelo diante da equipe do Sport. Sport que vem aí de bons resultados, hein? Apesar do time estar bem mal na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport teve vitória recente sobre o Corinthians, teve empate com o Fluminense, vendeu a derrota para o Fortaleza jogando bem. Então é um Sport aí que nos últimos 4 jogos, por exemplo, empatou com o Red Bull Bragantino, ganhou do Corinthians, perdeu para o Fortaleza e empatou com a equipe do Fluminense. É o Lanterna, todo mundo sabe, tem 15 pontos apenas e 2 vitórias apenas na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é um time que você tem que respeitar, fazendo um grande jogo para buscar os 3 pontos e fazer valer aquilo que o Leonardo Jardim disse sobre o empate com o Flamengo. Esse ponto será muito valioso se o Cruzeiro buscar 3 pontos no domingo diante da equipe do Sport. A arbitragem foi definida para este compromisso em Jefferson Ferreira, ele é de Goiás. Ele vai apitar esse jogo do Cruzeiro diante da equipe do Sport no domingão com o Mineirão lotado. Vamos falar sobre o treinamento? Primeiro, os desfalques confirmados. O Cruzeiro não terá o William, foi expulso. E aí, por suspensão, o terceiro amarelo, Fabrício Bruno, Lucas Romero e Caio Jorge. São 4 ausências confirmadas no time do técnico Leonardo Jardim. E neste sábado, o Leonardo Jardim vai definir a equipe. O que ele vai fazer quanto à formação. É um movimento importante porque serão pelo menos 4 alterações, mudança na lateral direita, mudança na zaga, uma mudança no meio campo e o Gabigol para comandar o ataque, né? Acho que isso ninguém tem dúvida. A entrada também do Cauã Moraes, o Careca, na lateral direita e o Jonathan Jesus na zaga. Muito provavelmente vai ser ele, o João Marcelo ainda seria, pelo menos penso, precoce uma titularidade, já que ele só retornou diante da equipe do Vasco depois de um longo tempo de inatividade, precisa ir ganhando minutos e confiança com o passar dos jogos. Agora, para substituir o Lucas Silva, aí o Leonardo Jardim vai ter um leque maior de opções e é importante a gente aguardar o treinamento de sábado, né? Esta última atividade, e até porque vamos falar também daqui a pouco sobre a questão do Wanderson, o atacante que acabou sendo vetado do duelo diante da equipe do Flamengo por causa de um quadro de lombalgia. Wanderson dificilmente vai jogar no domingo, deve seguir fora por causa desse quadro de lombalgia, vem tratando, não treinou hoje e dificilmente vai para o jogo. Está praticamente vetado. E aí é que tem o leque de opções. Por quê? O Leonardo Jardim pode colocar Cássio, Careca, Cauã Moraes, Jonathan Jesus, Vidalba, Kaique. Aí ele tem o Lucas Silva. Quem jogaria ali? O Eduardo? Recua Mateuzinho e coloca um atacante? Aí ele manteria o Christian na dele. Poderia colocar o Kenny Arroio.
Matheus Pereira e Gabigol. Então, tem algumas opções ali. Ou o Wallace poderia jogar, já que é primeiro volante. Tem que ver qual que é a ideia do Leonardo Jardim. Pode recuar o Mateuzinho para fazer a função do Lucas Silva. Pode colocar o Christian também. Sinisterra, já como titular, acho pouco provável. Kenny Arroio, aí seria uma opção. Então vamos aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Ele destacou o seguinte: que o Cruzeiro terá um time forte, apesar dos desfalques, e que conta com o apoio da arquibancada para buscar essa vitória diante da equipe do Sport. Ontem quase que deu, a gente vai direto para a tabela, vocês vão deitar e rolar aqui, porque o Cruzeiro tá chegando. Isso aqui, faltou isso aqui? Tabela para nós, vai. 1-0 pro Cruzeiro, meu amigo, e tá o suficiente. 1-0 pra gente fazer o K imediatamente. 0-0. 0-0, pra eu pegar a odd 4 ali, eu tô precisando resolver isso. Também 0-0 não atrapalha o Flamengo na nossa caminhada rumo ao título. Ponto Siqueira, pela primeira vez na história dessa bancada, a gente tem uma bancada unida por um time, pelo Cruzeiro Esporte Clube, que não perdeu o ponto do Flamengo, tirou o ponto do Flamengo dentro de casa. Muito obrigado, Otávio de Toledo. Muito obrigado, Rafael Lima. 4 pontos sobre o Flamengo. Tenho que falar, inclusive, sobre as polêmicas de arbitragem. Mas é isso aí. Todos pelo Cruzeiro nesse programa, que agora, meu amigo, tiramos pontos e conquistamos 4 pontos sobre o Flamengo, que lidera o campeonato. Obrigado, minha bancada. Eu sou um cara que faz tabela planejada todo ano. Eu sei disso. Quando você tem 10 rodadas para tirar X pontos e você empata com o seu adversário direto, você tem uma rodada a menos para tirar aquela diferença de pontos. 4. Então você desperdiçou uma rodada para chegar na diferença de pontos do adversário. Tiramos ponto do Flamengo dentro da casa do ganhamos deles aqui dentro, ou seja, a bancada unido pelo Cruzeiro, meu amigo, pela primeira vez na história da bancada democrática, Leopoldo Siqueira. Se ele tivesse na frente uns 7 pontos, aí tava comemorando. Mas como o Bruno Obrigado, falou essa bancada. semana que considera que jogador que sai do banco para reclamar merece amarelo, o árbitro errou a não amarelar o Gabriel Barbosa no banco e depois seria expulso que tomou outro amarelo. Errou também porque não apitou recuo de bola, porque também expulsou o jogador do Cruzeiro, não expulsou do Flamengo. Tem Pois que é, reclamar não do teve Ramal. gol, mas teve muita polêmica e muita emoção. A gente vai rever agora os melhores momentos para você analisar com a bancada. Joga. No Maraca, com mais de 72 mil pessoas, o Cruzeiro teve esse susto aí no início. Não, mas o Arrascaeta é nosso, né? Ah, é? Então, sem problemas, é nosso. Mas o Cruzeiro não se intimidou. Leopoldo Siqueira me dá uma frustração por causa do jogo com o Vasco. Que esse jogo com o Vasco é que foi o jogo, talvez, que tivesse dado a grande diferença para esse empate com o Flamengo. E uma postura de ontem Totalmente do Vasco, diferente, Toledinho. Totalmente diferente. Um time agudo, um time que buscou o campo adversário, com 3 volantes. Mas, na verdade, Rafael, o que acontece? O Matheus Henrique, ele atuou muito na posição do Wanderson, naquela beirada de campo, deixando aquele espaço ali com a preocupação do Flamengo para aquele setor de marcação. E que defesaça do Cássio. Mas, em todo caso, também o Flamengo não conseguiu apertar tanto o Cruzeiro de modo que o Cássio trabalhasse muito, diferente do Cruzeiro, que já fez o Rossi trabalhar um bocado durante a Mas em partida. outros tempos o Cássio não faria aquela defesa. Não faria. Mas essa recuperação eu dou o crédito total ao Leonardo Jardim, que mapeou o jogador e falou assim, ó, deixa eu ver qual a dificuldade de cada um. E esse é o lance que eu tô falando, Leopoldo Siqueira. O Varela pega a bola e dá a bola pro Rossi. O que o Rossi faz? Pega a bola e repõe ela, mas com a mão. Com a mão. E o Matheus Pereira chama a atenção do árbitro, Ramon Abate Abel, que deixa passar batido. O Ramon Abate Abel estava preocupado com o cartão. Agora aquele negócio também. O critério dele de cartão foi estranho. Porque o Alexandre dá um carrinho sem querer, já tinha amarelo e não é expulso. Acontece a mesma situação com o William. O William teve outro peso e outra medida nessa situação. Agora, realmente, vou repetir. Aquilo que eu disse, o placar contra o Vasco é que realmente me deixa frustrado em relação ao empate com o Flamengo. Porque uma vitória contra o Vasco, numa postura totalmente diferente do Cruzeiro, desse jogo contra o Flamengo, seria o grande diferencial de pontuação do Cruzeiro agora na tabela do Campeonato Brasileiro. Correto. A gente, na sequência desses melhores momentos, vai conferir a classificação do campeonato depois da rodada de ontem. Então, foi um jogo
de fortes emoções. Né? Posturas defensivas muito firmes dos dois times, né? Eu acho que o número de faltas foi equivalente àquilo que realmente cada time tinha em disputa. E aí o carrinho do William, em que o Ramon Abate teve um critério para o Alexandro e outro para o Mas isso aí O tá que certo, isso né? difere do lance Isso era do pra Alexandre? amarelo. Não, eu não discuto que não é para amarelo, mas pro Alexandre também era. E o Alexandre também já tinha amarelo, entendeu? Essa não é a minha discussão. O Alexandre sem foi no querer. primeiro tempo ainda? Exato. Primeiro tempo. O Alexandre, vou falar uma coisa para vocês. O que acontece é o seguinte: O Cruzeiro, com 51 pontos, é o terceiro colocado, Palmeiras 52 e o Flamengo 55. Essa é a grande disputa pelo título brasileiro de 2025. Agora, a disputa que você vai ver é uma oferta maravilhosa. Não, porque o Cruzeiro nem bem jogou no Maraca, já está pensando em quê e por quê, para onde, para quando, por quê. Vitor Moreira chega mais. O famoso, isso é da escola de jornalismo, né, Léo? No lead ali. Mas vamos lá, o Cruzeiro já pensando, né, na próxima rodada, o jogo contra o Sport aqui no Mineirão. E aí algumas curiosidades em relação a essa partida. O Cruzeiro pode, nessa rodada, já igualar a pontuação de todo o Campeonato Brasileiro do ano passado. Foram 52 pontos no Brasileiro de 2024. Então, se o Cruzeiro empatar com o Sport, alcança essa marca de 52 pontos. Se vencer o Sport, ultrapassa. Lembrando que ainda faltam 12 rodadas para o encerramento do Brasileiro deste ano. Um outro detalhe curioso desse confronto, né, entre Cruzeiro e Sport é que o Sport não vence o Cruzeiro aqui no Mineirão desde 2016 pelo Campeonato Brasileiro. E aí o Cruzeiro também precisando voltar a somar os 3 pontos numa rodada. Veio de derrota para o Vasco, empate contra o Flamengo. E apesar desse empate lá no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim gostou do que viu no jogo contra o Rubro Negro. Vamos ver o que diz o técnico português. Um jogo muito igual. Entre duas boas equipas, acho que o Cruzeiro, e é isto que pretendemos do Cruzeiro, não é? Jogar em qualquer campo, sempre com o mesmo compromisso, não é? O compromisso com o clube, em termos de atitude, em termos de empenho, mas também em termos de qualidade, quando temos a bola, ter a possibilidade de jogar aquilo que é o nosso futebol, e foi isso que fizemos, respeitando o Flamengo, que é um clube também gigante, é um clube que em termos de elenco possivelmente dos melhores da América do Sul, mas lá dentro é o 11 e acho que os nossos jogadores estiveram muito bem, na atitude, no compromisso, na estratégia, mas principalmente quando tivemos a bola também jogámos e criámos muitas dificuldades ao adversário. Acho que foi um prêmio viver um jogo desse nível hoje do banco de reservas ali. Foi um jogo altamente tático, muito estudado pelas duas partes. Foi um jogo uma intensidade europeia e difícil quando é primeiro contra segundo até então. É claro, sempre é altíssimo nível e a balança sempre pode pender para qualquer um dos lados. Você vai ver daqui a pouquinho tudo isso que os técnicos falaram, viu? E Vitinho volta já com outras informações já para o próximo jogo, certo? É isso aí. Tem muita gente fora, viu, Léo, desse jogo do Cruzeiro aí. Muitos desfalques. Antes de despedir de você, você tá com o rei aí, né, Reinaldo? É muito legal ver o Mineirão. Aí, ó, tá aí. E eu vou te falar, viu, Léo? Olha só, tá um tapetaço aqui no Mineirão, viu? O pessoal que administra aqui, até conversei com o Thiago, né, da assessoria aqui do Gigante da Pampulha. Ainda falta pentear o gramado, como ele me disse. Falei, nem eu pintei nem meu cabelo. Mas enfim, tá top demais aqui o gramado do Mineirão, viu, Léo? Maravilha, Vitor Moreira. Já volta com outras informações. Está aí o palco do próximo jogo do Cruzeiro, que teve dificuldades com a arbitragem. É isso, Gão? Vamos ver então para a análise da bancada democrática. Muitos cartões no abate. Leopoldo Siqueira, para mim, nessa situação aí, o VAR deveria ter sido chamado porque é um pisão no tornozelo, uma jogada de risco. E aí é uma questão de interpretação, sem dúvida nenhuma. Cartão amarelo bem aplicado para o jogador do Flamengo. Até aí o Ramon Abate só questiona mesmo aquela condição do primeiro cartão lá, porque foi um pisão no tornozelo. Aí ele inverteu, tá? Nessa aí ele inverteu, porque foi o jogador do Flamengo que fez a falta e ele acabou amarelando o Kaique nessa situação aí. E o primeiro cartão amarelo do Willian, não, esse é o cartão amarelo do Romero, que tira o Romero da próxima partida.
E aí começou essa sucessão de cartões o tempo todo, ele um tanto quanto, nesse momento, tentando controlar a partida, mas pra mim, eu acho que ele distribuiu muito cartão desnecessário no início do jogo. Bem. Não, eu acho que o primeiro talvez não, e nesse aí talvez ele poderia ter tido um critério melhor, porque nem cartão amarelo o jogador do Flamengo recebeu naquela do Alexandre. Não, esse que era o cartão que o Alexandre poderia ter... Você tá reclamando, né? Exatamente. E aí ele foi... Se ele deu um cartão nos outros lances, aquele ali era para amarelo mesmo. Porque esse lance aí que é o ele critério expulsa, que eu falo né? com você. O Alexandre ele já tinha um amarelo, ele dá aquele carrinho lá, fala que foi sem querer, ele fala que o VAR falou que foi sem querer, Ué, não mas toma sem nenhuma querer atitude. é falta. Isso que eu tava falando no primeiro bloco. Na condição do William vira e fala assim, olha, eu não deixei o pé, olha no VAR, mas sem querer... E sendo falta, o William foi expulso e o Alexandre não foi expulso, foi 2 pesos, 2 medidas, Agora- e aí o Pedro realmente faz falta no Cássio. Foi um ótimo jogo, né? Foi um As grande duas jogo. equipes. Cara, e é isso aí que eu fico de cara, porque ele vai realmente formar cintosa pra cima do árbitro, porque ele quer um cartão pro Pedro, naquela situação ali, certo? Mas me chama a atenção o William ter sido expulso e o Alexandre não ter sido expulso. Fora isso, em que o Varela recua a bola para o Rossi pega a bola com a mão e ele não faz absolutamente nada, absolutamente nada. Para mim, Ramon Abate Abel, ele realmente foi mal nessa partida de ontem por causa dessa falta de critério e também por desatenção. Porque nessa condição aí, do recuo de bola pro Rossi, é desatenção. É um cara que não tá prestando atenção no jogo. Porque se o Varela toca a bola para ele... Ou então tá prestando muita atenção, né? mas E vai a lá, combinação vira do pra time- lá. Essa aí que você realmente- tá reclamando? A entrada do Alexandre foi, inclusive, pior do que a entrada do William. Usando o critério do que ele fez em todos os lances, era para amarelo. Mas, de um modo geral, a maioria dos cartões ali, ou quase todos, ele acertou. A gente dá para questionar o lance do Alexandre. Não, e no lance do Kaique também é uma falta invertida. Quem faz a falta e puxa ali, tenta puxar os jogadores do Cruzeiro, é o jogador do Flamengo. Quem toma o cartão amarelo é o Kaique e a falta acaba indo pro jogador do Cruzeiro, que é o Kaique. Ou seja, ele realmente teve essas condições aí. Agora, essa do William, realmente, o Ramon Abate pisou na bola demais. Não, aí No nosso tinha que ser chat- expulso, mas tinha que dar nosso amarelo E o chat também. Alexandre também. Eita, no nosso chat está aqui o pessoal dizendo que não teve problema nenhum de arbitragem. Galo. É do O Cássio. Vinícius Henrique está dizendo que a arbitragem não influenciou em nada, Galo. De um modo geral, Leopoldo Siqueira, o que eu falo sempre para todo mundo é o seguinte, o Cruzeiro ele tem que resolver a sua vida no jogo. É isso que o Cruzeiro tem que fazer. Porque a arbitragem no Brasil a gente sabe o que é, nós já temos reclamado de arbitragem, esse tipo de coisa. Por isso, eu falo que esse 0-0 ficou de bom tamanho pela história e por aquilo que é a arbitragem e o futebol no Brasil. Tiramos ponto do Flamengo dentro da casa deles, ganhamos deles aqui, fizemos o nosso papel. Agora vamos dar uma secada no Flamengo no jogo que eles têm a menos, secar o Palmeiras nos 2 jogos que eles têm a menos e vamos firme porque tem uma pontuação considerável até o Botafogo, que é o próximo colocado, fora dessa galera que está brigando aí. Né, Leopoldo Siqueira? É isso aí, o Galo. Muito boa tarde, o Globo Esporte está ao vivo no ar e vem com a gente porque estamos com tudo no jogão de ontem. Flamengo e Cruzeiro ficaram no 0-0 mentiroso, tá? Foi um jogo tenso lá no Maracanã, em grande noite dos goleiros e bons duelos entre as estrelas do Brasileirão. Tanto de gente que se interessou pelo evento é reflexo da importância, da grandeza, da relevância dessa partida. Grande clássico do futebol brasileiro. E vamos, Cruzeiro! 72.565 presentes. Maior público de um jogo de clubes no Brasil desde a Copa do Mundo de 2014. Sabe o que são essas marcas no gramado do Maracanã? Cicatrizes provocadas pelo grande enfrentamento. Hoje foram 2 grandes times que se enfrentaram, que batalharam dentro do campo para conseguir o resultado. Batalha do primeiro contra o terceiro colocado do Brasileirão. E num campeonato onde todos jogam contra todos, esse Flamengo e Cruzeiro, a essa altura, gera um ambiente diferente. Atmosfera de decisão, sabe? Tanto nesse jogo como o jogo em casa, se viveu um clima de final. Repleto de confrontos individuais. Quem tem o melhor camisa 10? Passa na frente de Arrascaeta! O ex-jogador do Cruzeiro, motor do ataque rubro-negro. Tá aí o craque do Flamengo. Um cruzamento na segunda trave, Varela pro meio. O 10 do Cruzeiro também manda pro gol. Matheus bateu, defendeu o Rossi. E dá passe pro companheiro. Quem tava lá, os dois de novo, né? Tabela dos dois, né? A disputa de Caio Jorge também é com a Arrascaeta.
O artilheiro do campeonato quase aumentou a contagem. 2 tentativas no mesmo lance. Na segunda, pediu mão na bola. Na barriga, foi normal. KJ continuou com os 15 gols, Arrasca com os 14. Vice-goleador. No cruzamento, Arrascaeta de cabeça pro meio ali. Outro confronto foi Rossi. Rossi defende e não dá rebote. Versus Cássio. Cássio defende! Contribuíram para o equilíbrio da partida. Cássio! Com o pé! Até a expulsão de William, que tomou o segundo amarelo aos 35 do segundo tempo. Expulso o lateral do Cruzeiro. Quando uma aguardada substituição estava engatilhada. Gabigol. Vem aí, Gabigol. Era o reencontro de Gabigol com a torcida do Flamengo no Maracanã. Naquele momento, houve receio de que não entrasse mais, para o time recompor a defesa. Mas ele foi a campo, junto com o estreante Cauã Moraes. Não teve chute perigoso, mas rolou uma pequena confusão e um amarelo, já nos acréscimos. Amarelo para Gabigol. Mesmo com um jogador a menos, o Cruzeiro segurou a pressão do Flamengo. Feliz com o resultado, né? Se você for pegar o Campeonato Brasileiro, quantos times conseguiram fazer 4 pontos do Flamengo? Time muito difícil, muito competitivo, vai brigar até o final. Um jogo que não teve gols, mas foi uma bela partida. E agora domingo já é outra batalha e é para concretizar o que foi feito aqui hoje. Trabalho bem feito. Era o que dizia a trilha sonora, ecoada pelos 3.500 cruzeirenses no Maracanã. Olha quem tá aqui comigo, Henrique Fernandes. Cara, hoje não tem nem gracinha. Já vou perguntar de cara. Um 0x0 bom de ver, né, velho? Né? E que na tabela foi bom pro Palmeiras, principalmente, porque segurou o Flamengo, segurou o Cruzeiro. Mas é impressionante como esse time do Cruzeiro ele não nega fogo, né? Em jogos grandes, esse time cresce a produção, cresce a concentração. Início de jogo um pouquinho mais até do Flamengo, uma outra chegada. Essa é a grande chegada do Cruzeiro. Ó. Caio Jorge uma vez, Christian na segunda. Essa bola ainda vai chegar pro Caio. O Cruzeiro pede pênalti nesse lance, mas pra mim não houve. Ela pega na barriga do Alexandro. Depois tem outra polêmica com o Alexandro que a gente vai mostrar. Olha só, pegou na barriga, não há o que questionar. Mas um Cruzeiro o tempo todo com personalidade, né? E com o Matheus Pereira jogando bem. Muito bem de novo, né? Sem o Wanderson, entrou o Matheus Henrique. A ideia do Jardim era ter mais gente no meio e tentar ter posse junto com o Flamengo. Não deixar só o Flamengo jogando. E aí a gente viu no segundo tempo, inclusive, o Cruzeiro chegando um pouquinho mais nos primeiros minutos, mostrando que o time foi lá pra jogar o jogo. Faltou o gol. O Flamengo também cresce no final do jogo, a partir da expulsão do Willian, inclusive, faz até uma pressãozinha nos minutos finais, mas o Cássio sempre aparecendo muito bem para trabalhar. Então gostei muito da partida do Cruzeiro, da personalidade, da iniciativa, da concentração defensiva e da vontade de jogar. O Cruzeiro foi lá para jogar também, os dois treinadores podem sair satisfeitos com seus times. Eu gostei daquilo que o Cássio falou, que o Cruzeiro fez 4 pontos contra o Flamengo em 6 possíveis. Isso. Vamos ouvir mais um pouquinho o Cássio? Tenho escutado muitas coisas assim, até com um pouco de falta de respeito sobre a campanha que o Cruzeiro vem fazendo. O Cruzeiro vem disputando com 2 times que vêm há 5, 6 anos, com grandes elencos e brigando por título. Então, eu acho que o Cruzeiro vem fazendo um grande campeonato, está trazendo o orgulho do torcedor cruzeirense de volta, e eu acho que isso é muito importante pra gente. Eu acho que a gente merece um pouco de mais respeito, porque nós estamos felizes de fazer parte disso, só que a gente vai lutar até o final para levar o Cruzeiro na melhor posição possível. Falando em torcida do Cruzeiro, fez bonito ontem e vai ter que fazer bonito no próximo jogo também contra o Sport. E aqui, Cruzeiro cheio de desfalques para essa partida. Era esperado, o jogo seria pegado e tinha muita gente pendurada. Fabrício Bruno fora, Caio Jorge fora e Lucas Romero fora por amarelos. Foram muitos cartões no jogo. E a expulsão do Willian eu nem questiono. O Ramon Vachavel foi bem, pra mim era lance pra segundo amarelo. Ele chegou atrasado, deu o carrinho e tocou no Bruno Henrique. O problema é que no primeiro tempo vai ter um outro lance com um jogador que também estava pendurado, só que do Flamengo, o Alexandro. Ele até toca na bola e escorrega, mas ele mata um início de contra-ataque do Cruzeiro, do Caio Jorge. Pra mim, lance pra segundo amarelo também. O Abel nem deu cartão, nem deu falta, pra falar a verdade. Então acho que faltou um pouquinho de critério.